Vamos ler a palavra do Senhor, ficamos em pé para cantar, vamos ficar em pé também para lermos as Sagradas Escrituras. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 e 7. Vamos ler todos juntos a uma só voz, mesmo que a sua versão seja diferente, não tem problema, leia a palavra de Deus na sua versão. 1 Pedro 5, verso 6 e 7. Vamos todos juntos? Portanto, pois Ele tem cuidado. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus tem cuidado de você. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura nesta noite, para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode sentar. Eu quero nessa noite compartilhar com você. Dificilmente eu vou usar o recurso de pregação que vou trabalhar com vocês aqui nessa noite, que é um sermão temático. Sou apaixonado pelo sermão expositivo, aonde as ideias centrais daquilo que Deus tem para o nosso coração partem do texto bíblico. Tem um sermão textual, aonde a gente pode usar no mesmo bloco de texto alguns temas, mesmo que diferentes do próprio contexto. Mas nessa noite eu quero me deter naquilo que a hermenêutica e a homilética chamam de um sermão temático. Na verdade, esse compartilhar de Deus com você nessa noite é fruto de um devocional, é fruto de um falar de Deus ao meu coração durante a semana, e que eu me senti estimulado em compartilhar com você aquilo que Deus vem tratando no meu coração. Tenha certeza que o primeiro ouvinte desta mensagem sou eu. Acho que eu nunca preguei tanto para mim mesmo como farei nesta noite. Que Deus possa realmente nos abençoar. Algumas pessoas que estão... Quantos estão visitando a igreja? Eu comecei falando e acabei não... Quantos estão hoje visitando a igreja do Tauá, aqui no templo pela primeira vez, segunda, terceira? Levanta a mão bem alto, sim, ó. Olha que bênção, olha quantas mãozinhas lá na galeria. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, além de ser formado em teologia, eu tenho um curso também, sou professor de educação física, eu e minha esposa. Nós temos a licenciatura plena em educação física e amo atividade esportiva. Nós gostamos muito do esporte e acreditamos que o esporte é uma grande ferramenta divina para a socialização, para o ensino, para a educação, para o aprendizado, para o bem comum, para a humanidade. Por falar em esporte, quero dividir uma alegria que pelo Facebook algumas pessoas já souberam, e pelo menos a gente, pai e mãe, nós somos, né, dá para babar um pouquinho, né? Então, eu louvo a Deus porque na semana passada, segunda-feira, nós fizemos 2 anos de ministério aqui, e eu podia ter recebido uma notícia que eu recebi durante os últimos 2 meses, mas eu achei muita jesuicidência. No dia 27 de outubro, recebi uma notícia assim, tão bonita, que eu recebi para um flamenguista. Então, os irmãos sabem que eu não brinco com futebol no púlpito, não tenho essa prática, mas eu queria louvar a Deus, né, e dar uma notícia para a igreja. A gente às vezes compartilha desafios, né, mas também é bom às vezes a gente celebrar. O Lucas, vocês sabem, meu filho tem 7 anos, está aí encantado pelo futebol como toda criança, e nós vemos acompanhando. O Durval foi uma pessoa que nos estimulou a botar ele numa escolinha de futebol, e lá nessa escolinha de futebol o professor chamou ele para jogar futsal, está disputando essa liga de futsal Rio, e Deus usou também o Henrique, uma pessoa aqui da igreja, que é da nossa célula, que tem o seu neto, que joga um time pequenininho, conhecido como Flamengo, e foi uma grande bênção, tem sido uma grande bênção essa amizade com o Henrique. Através do Henrique, ele levou a oportunidade para o Flamengo do Lucas fazer um treino, passar um tempo lá. E para resumir a história, eu quero falar sobre outro esporte, sobre atletismo nessa noite. Na segunda-feira passada, eles pediram a documentação do Lucas, e eu pude ouvir do treinador, né, do Sub-8, do Sub-9 do Flamengo, que a partir de segunda-feira agora o Lucas é jogador do Flamengo. Então a gente ficou muito feliz com isso. Isso não significa que ele vai para o Barcelona, que eu espero que vá. Isso não significa que ele vá para a seleção brasileira, que eu espero que vá.
Nada disso. É uma alegria, né? A gente gostaria de compartilhar isso com a igreja. Então, essa ferramenta do esporte na nossa vida me fez pensar em algo muito interessante nessa noite, pelo menos para mim, que foi uma grande bênção, na ideia de arremessando os pesos e lançando a ansiedade. Eu até fiz uma chamada no Face, João, se você quiser capturar lá no Face e colocar aqui para a gente. Nós temos esse esporte, né, o atletismo, que é algo muito interessante. Enquanto nós estudávamos, eu não sei se você já parou para pensar nessa nomenclatura. Qual a diferença do arremesso de peso para o lançamento de dardo? Por que nós, na nomenclatura, né, a diferença está no objeto a ser arremessado ou lançado. Mas a grande diferença, por que nós usamos essa expressão? Eu arremesso o peso e eu lanço o dardo. Por que vem essa grande diferença? Por que está equivocado dizer que eu estou arremessando o dardo e lançando o peso? Muito interessante a biomecânica, a fisiologia do exercício. Ela vai nos ensinar que todo movimento corporal feito da escápula, né, da clavícula para frente, isso é considerado um arremesso. Por isso, no handball, tem alguém que já jogou handball? Eu sei que o Henrique foi andando de handball. Você tem lá o arremesso de 7 metros. A bola, ela sai praticamente da sua mão à frente do ombro. Muito interessante porque no lançamento de dardo, observe que o dardo ele passa para trás do seu ombro. A escápula, antigo omoplata, nós vem aqui de trás e o dardo vai longe. Todo movimento que ele passa por trás, inicia-se atrás do ombro e você está lançando. Todo movimento que você faz à frente do ombro, você está arremessando. E a partir desse conceito tão simples do dia a dia, muito estimulado pelo conceito da reforma protestante, de termos uma mensagem que ela foi resgatada das Sagradas Escrituras a partir da vida das pessoas, daquilo que existia de sofrimento, uma mensagem onde o Evangelho precisava encontrar eco no coração do ser humano no dia a dia. Eu queria compartilhar com você esse tema que chamou muito a minha atenção essa semana, e olhando para a minha própria vida, olhando para o aconselhamento pastoral, eu queria falar nesta noite sobre alguns pesos que você precisa arremessar e sobre um dardo que nessa noite você precisa lançar. E a minha esperança no Senhor é que nele você saia daqui curado. Eu tenho uma expectativa em Deus. Eu sou muito cauteloso com esse negócio de dizer assim, diz o Senhor, porque Deus me falou. Mas eu tenho uma expectativa em Deus, que Ele colocou essa mensagem no meu coração, para que pessoas que estejam aqui ou nos ouvindo pela internet sejam abençoadas e tenham a sua vida transformada. Como nós estamos usando o sermão temático, eu quero conduzir você a um outro texto que está em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Mateus capítulo 11, do verso 28 a 30. O Evangelho de Mateus, queria que você pudesse abrir no capítulo 11. Eu quero ler com você uma passagem tão conhecida. Quero começar a desenvolver com você a ideia de você, nesta noite, tomar a coragem de arremessar alguns pesos da sua vida. Mateus capítulo 11, verso 28. Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e achareis para a vossa alma, porque o meu e o meu fardo. Queridos, assim como por objetivo de alcançar uma medalha, alcançaram um recorde, os nossos arremessadores de peso, com aquelas bolinhas, arremessam para longe de si, para alcançar o objetivo de um campeonato. Eu queria que você pensasse nessa noite em arremessar
aquilo que está trazendo um grande peso na sua vida. Eu tenho conhecido pessoas, tenho experimentado em outros lugares, não só no Rio de Janeiro, a oportunidade de conversar, de evangelizar, de discipular. Muitos seres humanos, pessoas cristãs, não cristãs, pessoas que não exercem nenhum tipo de fé. E uma das coisas muito interessantes, que é uma grande realidade do tempo de hoje, que brota do chão da nossa vida, é encontrar pessoas carregando pesos quase que insuportáveis. Eu estava, como disse o pastor Gesiel, tive a oportunidade de, pela primeira vez, como pastor da igreja, das nossas 10 meninas, orem por essas 10 mulheres que estão internadas ali no Centro de Formação Feminino Cristolândia, fase 2, em Pedra de Guaratiba, e os ministérios da igreja, as células da igreja, os departamentos, toda a área da igreja, vocês estão mais do que incentivados, convocados. Ligue para a secretaria da igreja, pegue o telefone, agende uma visita da sua célula, da sua classe de escola bíblica dominical, do seu ministério. Se você ama a obra missionária, não fique esperando a igreja convocar, vá lá, vá carregar os pesos de algumas pessoas. Eu voltei muito mal, eu fiquei algumas horas bem pesado, já estou pesado. E eu vim com alguns pesos. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, nessa noite não é fácil a vida de muita gente. Quanto peso, quanta dor, quanta luta. E nós temos no Evangelho de Jesus aqui uma sabedoria tão impressionante. Jesus não podia imaginar o ser humano vivendo longe dele. O convite de Jesus não é para uma ida até ele, instantânea, aonde, como num miojo, num macarrão aí de 3 minutos, tudo seja resolvido. Eu amo pensar o Evangelho de Jesus como a realidade de uma caminhada. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não como um processo mágico, aonde você vem à frente e daqui a pouco tudo se esvai, mas um processo de uma caminhada aonde peso a peso eles vão deixando a sua vida um pouco mais leve e uma qualidade de vida em que você pode dizer realmente que Jesus tem sido o Senhor. Nós temos uma grande confusão a partir de algumas interpretações que eu suponho e trabalho com essa maneira, muito superficiais do que seria o jugo. Muitas pessoas acham que estão pesadas porque estão carregando algo sobre o seu ombro que lhe traz um peso e que lhe dificulta a caminhada, a corrida, o andar, ou até mesmo poeticamente o voar, como fizemos e cantamos aqui nessa noite. Para para os teólogos que interpretam o Novo Testamento a partir de uma exegese, de um mergulho no texto mais profundo, o jugo aqui representado não é algo que pesa sobre os ombros, não é aquele material de madeira que os bois carregavam, mas para Jesus, a linguagem comparativa, e para esses teólogos que nos ajudam nesse momento da interpretação melhor e mais segura dos textos, o que seria jugo pesado, o que seria um peso, é você estar totalmente relacionado à submissão e ao serviço. O que era estar debaixo de um jugo? Não é estar com algo pesado nos seus ombros, mas é estar submisso, é estar subjugado a um serviço que lhe traz dor, a um serviço que lhe traz traumas, peso. E olhando para aquilo que as Sagradas Escrituras diz, olhando para aquilo que Jesus tem para a sua vida, meu irmão, nessa noite, eu espero que você arremesse para muito longe esses pesos que hoje te trazem submissão e serviço a momentos que te trazem dor e que não acrescentam nada. Meu irmão, essa noite é a noite de arremessar isso para muito longe em nome de Jesus. É noite de você não sair daqui mais leve,
mas é noite de você sair daqui livre, para a glória de Deus. Ô meu irmão, eu amo você em nome de Jesus, para te dizer claramente, que há uma submissão em Cristo Jesus, que essa sim não pesa. Note que Jesus, eu me sinto muito à vontade de olhar para esse texto desta maneira, porque no final do verso 30, ele diz, o meu jugo é suave. Como é que Jesus pode pesar? Jesus não pesa. Se ele é suave é porque em algum momento ele pode ser pesado? Não. Ele está dizendo que alguém que está debaixo do seu jugo, essa figura judaica, que nos ensina a entender que quando Jesus está falando sobre jugo, ele está falando sobre submissão, sobre serviço. Ele está dizendo, olha, ser submisso a mim, está disposto ao meu serviço, isso sim traz leveza. O meu jugo é suave. Algumas pessoas que trazem pesos enormes, e todos eles, irmãos, queridos, oriundos do pecado. Em nome de Jesus, nessa noite eu quero dizer, se você está carregando pesos, andando amargurado, se sobre a sua vida existe um jugo pesado, se há um peso que precisa ser arremessado, faça uma reflexão. Vai lá onde tudo começou, que você vai achar algo chamado pecado. Querido, você quer andar com um jugo leve, você quer ter uma vida leve, ô meu irmão, ô minha irmã, minha querida, obedeça ao Senhor Jesus, tenha uma vida de santidade, de piedade na presença de Deus, porque vale a pena andar submisso à vontade do Senhor Jesus, porque esse jugo, essa submissão, essa obediência, ela traz liberdade. Eu trago e ressalto aqui as palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que vocês foram livres, não se permitam novamente se colocarem de novo a jugo de escravidão. Quantas pessoas, porque não entendem o projeto da graça, porque não entendem que Deus é amor, porque as pessoas não entendem que o Evangelho de Deus se manifesta na misericórdia imensurável, eterna, que foi com o amor eterno que Ele te amou, continuam andando culpados, porque começaram no pecado, estão vivendo as consequências desse pecado. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos cada vez mais tomar ciência das nossas decisões. Nossas decisões muitas vezes causam consequências dificílimas. Nossas decisões muitas vezes causam consequências talvez irreparáveis. Mas isso não significa que você precisa viver a vida inteira carregando esse peso no seu ombro, ou esse peso no seu bolso, ou esse peso no seu coração. Porque há um caminho de liberdade. Em Cristo Jesus, toda a culpa foi dissipada. Eu queria de uma maneira muito específica, nessa noite, ministrar isso ao seu coração. Pessoas hoje que ainda vivem culpadas, carregadas, que estão carregando pesos, que parece que não conseguem mais suportar. Você pediu perdão, você se arrependeu, talvez não dá mais para mudar as consequências, você vai ter sabedoria agora para administrar as consequências. Mas eu quero dizer uma coisa para você, em Cristo Jesus, arremesse o peso da culpa para muito longe, porque Ele te perdoa, você é perdoado, perdoada, para a glória de Deus. Essa é uma boa notícia? Você pode dizer então, glória a Deus? Ah, irmãos, como falta ainda o amor pela teologia saudável. Como nós ainda estamos tão materialistas, quando aquilo que nos inflama são as bênçãos materiais. Você pode sair dessa noite, daqui, ou levantar do seu quarto, onde você está assistindo esta mensagem, totalmente curado. Esse peso, pega esse peso em Cristo Jesus, pelo poder do Santo Espírito de Deus, e arremesse para longe. O que você vai ganhar? Uma medalha? Não. O que você vai ganhar? Um troféu? Uma foto?
no Globo Esporte, não, você vai ganhar liberdade. Você não pode fazer isso sozinho. Por isso que Jesus disse: vinde a mim. Outro peso que as pessoas carregam, que durante certo tempo eu carreguei, é a ideia do perdão. São pesos que realmente trazem muita dificuldade. Essa culpa, sabe, a coisa já aconteceu. A sua esposa já te perdoou, meu irmão. A sua esposa já te perdoou. Chega. Nós às vezes nós temos uma falsa ideia de justiça, que nós queremos promover justiça a nós mesmos para pagarmos um pecado que Deus não nos está cobrando mais. E aí a gente precisa viver culpado. A igreja perdoou, o marido já perdoou, a esposa perdoou, o filho perdoou, o pai perdoou, o agressor perdoou, mas a pessoa continua vivendo como culpada por um alto juízo imposto a ela mesma, para que ela possa sofrer, porque na verdade ela não acredita que ela foi perdoada. Vinde a mim, todos os que se sentem culpados, porque o jugo de Jesus é suave. Vinde a mim, não, vinde a Jesus. Ide a Jesus nessa noite. Se você está culpado, se esse peso é a culpa, querido, não carregue mais, em nome de Jesus. Assim como os atletas jogam longe aquele peso de bronze, de ferro, jogue a culpa para muito longe. Jogue a falta de perdão para muito longe, querido. Eu não sei se você... Falar de perdão é sempre algo atual. Sempre algo atual. Se você quer trazer uma palavra, se você foi convidado para trazer uma palavra na sua empresa, na escola, no trabalho, seja em qualquer momento da vida, seja qualquer circunstância, se você trouxer uma palavra em que incentive as pessoas a se perdoarem e a perdoar os outros, você vai ser extremamente relevante, porque a falta de perdão é o maior motivo de pessoas estarem carregando esse peso que não dá mais. Talvez você não tenha nem mais força para arremessar. Não consegue. E aí nós vamos para o outro lado da moeda. Nós somos errados, nós erramos, nós falhamos, nós não precisamos mais conviver com essa culpa, porque Ele pode e deve e vai nos perdoar. Mas quando sou eu que tenho que perdoar, você já parou para pensar nessa noite que você pode estar sendo um peso na vida de alguém? Será que eu não serei arremessado para longe nessa noite? Porque sempre são os outros. John Paul Sartre disse que o inferno são os outros. O diabo é sempre o outro. Por que essa mágoa no seu coração? Por que essa mágoa no seu coração? Essa tarde estive fazendo uma visita a uma senhora que está lutando com o câncer, contra o câncer, e eu tomei ciência de uma frase. Ao chegar na casa estava plotado um adesivo, e eu tirei uma foto, porque não dava para copiar, e eu queria ler para você. A vida é uma peça de teatro, que não permite ensaios, por isso, cante, chore, dance, ria, e viva intensamente, antes que a cortina se feche, e a peça termine sem aplausos. A vida é uma peça de teatro, que não permite ensaios, por isso cante, chore, dance, ria, viva intensamente, antes que a cortina se feche, e a peça termine sem aplausos. Quem sabe de quem é essa frase? Charlie Chaplin. Querido, viva, deixa esse peso morto para trás. Se você não consegue arremessar, deixa ele embora, deixa ele, perdoa, fica no prejuízo. Mas pastor, quem errou foi ele, quem tem que me pedir perdão, não interessa. Eu não quero mais viver sobrecarregado, eu não quero, é uma decisão minha, é pessoal. Eu vou a Jesus nessa noite, e eu não quero sair daqui com esse sentimento de culpa, e com essa mágoa no meu coração. Eu quero perdoar, eu preciso perdoar, porque assim como Jesus me perdoou, quem sou eu para não perdoar?
Meu irmão, pega esse peso hoje em nome de Jesus e arremesse para muito longe para a glória de Deus. Amém? E para fechar, eu queria falar sobre o lançamento da ansiedade. Arremesse o peso da culpa e da falta de perdão. Casamentos que estão falindo porque não há perdão. Casamentos que estão falindo porque os dois querem vencer sempre. Casamentos onde as pessoas não entenderam que melhor do que ser casado é ser bem casado. Cônjuges que não tomam a decisão de simplesmente serem felizes. Há cônjuges que parece que decidiram, eu vou ser infeliz. E como eu vou ser infeliz, eu vou fazer a sua vida. Aqui não tem ninguém, em nome de Jesus, graças a Deus assim. Mas em alguns lugares tem. Em outros lugares tem. Querido, em nome de Jesus, pega esse conceito do Charlie Chaplin, aplica ele, porque se eu fosse ler alguns provérbios aqui, talvez você ficaria na dúvida se Charlie Chaplin não tirou essa frase da Bíblia. Mas eu queria falar com você sobre algo hoje que nos incomoda muito. Dizem os eruditos que é o mal do século 21, junto com a depressão, que é a ansiedade. E por isso eu pedi para você ler comigo 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Se você desejar, volte para 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Irmãos, a ansiedade é algo muito real e muito presente. E eu tomei uma decisão fruto daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero aprender a lançar a ansiedade. Deixa eu fazer uma diferença aqui dessa noite. O peso você pode ser arremessado. O peso, perdão, pode ser arremessado. O peso você pode tomar uma decisão de se livrar dele. Mas a ansiedade, eu quero nessa noite que você tome uma decisão de aprender a lançá-la. Eu fui buscar ajuda, porque essa não é a minha área, e tentando ser o mais popular possível, tentando ser o mais do povo possível, fui buscar em Drauzio Varela uma definição do que seria ansiedade. E para não perder nada, eu queria ler aqui o que Drauzio Varela, esse médico que você conhece, que de vez em quando fala no Fantástico. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem uma entrevista de emprego ou uma prova do Enem. Isso é comum, isso é normal. Ele diz que essa ansiedade, ela é boa, ela nos prepara para situações que virão. É uma ansiedade interessante, boa, saudável. Mas há o transtorno da ansiedade. E isso que tem nos assustado. O transtorno da ansiedade, TAG, segundo o Manual de Classificação das Doenças Mentais, é um distúrbio caracterizado, preste atenção, irmãos, para você ver se você não vai se encontrar aqui. Preste atenção. É um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva, ou uma expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses, no mínimo, e vem acompanhado por 3 ou mais seguintes sintomas. Eu leio ou não leio, irmãos? Lê, né? Um monte de gente pegou a caneta aí agora. Inquietação, fadiga, irritabilidade. Tem ninguém com vontade de rir não, né, irmãos? Dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Eu acho que eu estou ansioso, irmãos. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente gosta, às vezes, né, de olhar a homossexualidade, o adultério, a fornicação. Mas olha o texto que nós lemos. Olha o que Jesus nos ensina sobre a ansiedade. Que nós não devemos ficar ansiosos. Com o quê? Com comer e com o... Tem algo que nos deixa mais ansiosos do que isso? Nós muitas vezes vamos na contramão dessa sabedoria de Jesus. Preste atenção, irmãos, no que diz o texto, e pastor Gesiel
cantou aqui, eu não pedi para ele cantar, sobre o cuidado de Deus. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa... Queridos, até essa parte aqui é muito legal. Então eu tenho que lançar. Foi daqui que surgiu essa ideia, lançar a ansiedade. O problema é que a nossa vida fica um pouco complicada, é nessa segunda parte. Por que eu tenho que lançar a ansiedade? Por que eu tenho que fazer o lançamento desse dardo? Por quê? Lê o texto e me responde em voz alta. Por quê? Todos juntos, por quê? Irmãos, a pergunta que eu me fiz, se Deus tem cuidado de nós, por que nós estamos ansiosos? Ou a gente confia que Deus está cuidando da gente, ou a gente realmente vá além da canção e bota isso na prática, ou a gente vai continuar se encaixando na anamnese ou no diagnóstico desse médico citado hoje à noite. Meu irmão, em nome de Jesus, e sobre a ansiedade, eu não quero trabalhar aqui com mágica, com milagre, eu quero trabalhar com aprendizado. Não é fácil lançar um dardo, você precisa ter o gesto motor correto. Depois do gesto motor correto, você precisa automatizar esse gesto. Depois você precisa aprender a caminhar nas passadas necessárias, para depois imprimir a velocidade necessária para fazer o gesto muscular, para soltar esse dardo com toda a força. Eu queria que você nessa noite tomasse pelo menos uma decisão de lançar a ansiedade para longe da sua vida. E olhando de maneira bem popular, tentando estar aonde a igreja está, há uns desses devocionais que trabalharam essa semana sobre ansiedade, e o autor diz: aprenda a lançar, aprenda. Não é algo que nós faremos aqui milagrosamente nessa noite. Pode ser que Deus nos cure, se esse for o seu problema. Pode ser que Deus realmente venha assim, toque a nossa vida. Os nossos pesos podem ser arremessados. Mas a ansiedade é uma decisão diária de aprender a lançar esse dardo que muitas vezes nos domina. Há algumas perguntas muito interessantes. Só quando você tiver feito isso, você será capaz de recuperar quando começa a abrir a porta para a preocupação, permitindo que ela se instale e domine os seus pensamentos. Pense agora, querido, na lista das 10 prioridades, dos 10 motivos que mais te preocupam. Quantas pessoas ansiosas, desesperadamente ansiosas, por causa de preocupações, saúde, dinheiro, relacionamentos, filhos. Quantas pessoas ansiosas por causa da sua aparência, nesse tempo onde o culto ao corpo substituiu o culto a Deus. Nós somos ansiosos, nós nem temos a notícia, não saiu nem o diagnóstico, mas eu já estou passando mal. Há pessoas que não podem ouvir uma simples informação, mas são tão ansiosas que já sofrem muito antes daquela situação acontecer. Há um nível tão grande, irmãos, há tantas pessoas sofrendo com isso. Há tantas pessoas sofrendo com isso. Vai faltar, abrindo um parênteses aqui, eu queria que a gente pudesse orar para que chovesse o mais rápido possível, de maneira constante. Dias, se você vai tirar uma semana de férias, não quero estragar suas férias não, mas eu estou orando para chover. Irmãos, nós precisamos de chuva. Amém? Você conhece uma dança da chuva aí, dá um jeito. Nós precisamos de chuva. Mas abrir a torneira, quem abre? Quem é que abre a torneira? Agora, quem é que fecha a torneira? Em nome de Jesus, irmãos, vamos dar exemplo de cristãos. Vamos economizar água nesse tempo. A situação está séria demais.
séria demais. Nós podemos ter um colapso, nós podemos ter uma crise muito séria. Então, cuidado na hora que você for lavar seu carro. Nesse tempo não dá para ficar lavando o carro a toda hora, tomando banho, sim, aquele banho, irmãs, em nome de Jesus, irmãs, em nome de Jesus, irmãs, esse negócio de deixar lá a criança no banheiro, não dá, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e depois vamos botar a culpa em Deus. Em nome de Jesus, cuide do processo de água, administração desta igreja, nós estamos atentos a isso, nós queremos ser parceiros. Se Deus permitir, essa for a vontade de Deus, um dia nós teremos aqui um projeto de reaproveitamento de água da chuva. Amém, irmãos? Dá bom testemunho, sermos mordomos bons e fiéis. Não é só São Paulo que está passando por um problema de água, não. No Rio de Janeiro, o mesmo rio que secou, que abastece São Paulo, secou o abastecimento no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai ter racionamento. Ou Deus manda chuva, ou a gente aprende a administrar nossa água. Em nome de Jesus. Eu nem lembro por que eu estou falando isso, mas tinha que ser falado. Amém. Passe, irmãos, em nome de Jesus. Lembrei, racionamento de água. Fecha parênteses. Por mais que nós tenhamos um problema com a água, a ansiedade pode tomar tanto uma pessoa que ela já vai ficar 3 meses sem banho. Não vou tomar banho porque vai acabar, está no problema, vai para a UPA. O que a senhora está sentindo? Estou nervosa, vai acabar água no mundo. Não tem mais água para beber lá em casa, acabou, Gesiel tomou tudo, tem que guardar água, diminuir a água. Nós precisamos, irmãos, você conhece alguém assim? Ou só eu que conheço, eu não posso falar? Pessoas que você sabe pessoas que convivem. Eu tive um colega do trabalho que realmente era complicado. Não podia trocar a direção da escola, porque ele já agia como se tivesse demitido. Pastor, Maurício, eu queria assim, foi muito bom trabalhar com você. Quem foi? Não, vai trocar a direção da escola. Já sei, você é demitido, cara. Você é demitido. Vamos demitir minha família. A pessoa começa a viver um desespero, a coisa nem aconteceu. Irmãos, ou a gente crê que Deus tem cuidado de nós, ou nós vamos continuar dando mau testemunho. Por que eu digo isso, mau testemunho? Porque eu dei mau testemunho. Cheguei no médico, tive uma palpitação, o coração disparou, não sabia o que estava acontecendo. E tive que ouvir de uma clínico geral, que tem uma confissão de fé completamente diferente. E quando ela viu lá na minha lista, na minha ficha que eu era pastor, ela deu um sorrisinho assim e falou assim: pastor, você está precisando orar mais. Calma, você não tem nada, suas enzimas, você não acha que está na hora de procurar um psicólogo? Eu falei, amém, Jesus. Como o irmão falou aí, fala a Deus. Mas pastor, isso acontece com o pastor? Acontece. Isso acontece com você, acontece comigo. Nós somos humanos. Não acho que para mim é fácil não, irmãos, que é difícil. Como é difícil para você lidar com as contas da sua casa, lidar com a situação do seu filho, lidar com o problema do seu casamento, saber como vai a sua vida financeira. Nós não podemos perder o controle, porque Deus tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Meu irmão, em nome de Jesus, tome uma decisão nessa noite. Nem que seja a decisão de aprender. Eu quero aprender a lançar a ansiedade para muito longe. E se for possível, aquele lançamento aqui, você sai do estádio. Longe. Uma coisa é preocupação. Estarmos preocupados. Nos inteirarmos das coisas. Fazemos a nossa parte. Ajuste nos orçamentos. Tomarmos decisões sérias que possam viabilizar a nossa qualidade de vida. Mas eu quero, irmãos, essa semana Deus me chamou assim e me apertou, e eu queria apertar você também. Vamos viver longe disso, irmãos. Vamos viver longe disso. Vamos viver longe disso. Deixa isso de lado. Vamos lançar essa ansiedade para longe. É difícil, é. Eu já fico me vendo amanhã, já preocupado como é que vai ser amanhã. Irmãos, Deus tem cuidado da gente. Deixa que o amanhã pertence literalmente a Deus.
Você sabe o que nós temos, irmãos? O futuro passou, o amanhã é de Deus, o que nós temos é o hoje. Esse exame que você vai fazer, esse diagnóstico que suspeitaram sobre você, fique tranquilo, durma em paz, porque o Deus que guarda Israel, guarda a sua vida, Ele tem cuidado de você. Lance nesta noite. Agora, nossa proposta não é lançar num alvo, não é lançar no estádio. A nossa proposta hoje é lançar em Deus toda a nossa ansiedade. Eu queria que nessa noite você saísse daqui sem o peso da culpa, sem o peso essa falta de relacionamento, desse perdão que precisa acontecer. Mas eu queria que você, em nome de Jesus, lançasse para muito longe, ou pelo menos tomasse a decisão. Aprenda a lançar para muito longe essa ansiedade. Eu queria que a Stephanie nos ajudasse com o Bruno. Eles vão cantar uma canção que eu amo demais. É uma música de Heloísa Rosa, que é um lugar onde eu queria ir nessa noite com você. A ansiedade gera outros problemas. Às vezes a gente fala aqui de situações, o evangelho, irmãos, ele é integral. Essa igreja crê que o evangelho alcança o ser humano como um todo, amém? Quantos com muita coragem aqui, como eu, quantos se identificam com essas situações que eu falei aqui nessa noite? Levanta a mão. Olha só, irmãos, não estou falando de algo, eu creio que Deus falou conosco nessa noite. Vamos ouvir essa canção, porque depois eu quero te dar uma oportunidade de orar. Nós vamos a um lugar muito especial essa noite. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
convidar você a ir até o Senhor nessa noite. Se você se identifica como eu estou esperando de Deus nessa noite algo na minha vida, como eu estou esperando, e eu gostaria demais de saber que Deus está trabalhando não só em mim, mas também trabalhando em pessoas aqui nessa noite. Se você precisa deixar alguns pesos, lançar alguns pesos, e entende que você precisa verdadeiramente crer que Deus tem cuidado de você e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, eu queria convidar você a se unir a mim aqui à frente nesse momento. Nós vamos orar, e eu creio que Deus vai tocar o nosso coração. Queria convidar o pastor Gesiel a estar aqui com o Ministério de Louvor, e nós vamos cantar Deus tem cuidado de nós. Esse lugar é no Senhor. Nós não precisamos de uma igreja, nós não precisamos de uma pessoa, nós não precisamos de uma oração forte, nós precisamos do Senhor. Sai do seu lugar, meu irmão, e enquanto eles cantam, eu queria que você se derramasse na presença de Deus. Se você quiser assim fazer, se ajoelhar, você faz. Se você quiser, vamos cantar isso, vamos adorar ao Senhor e vamos pedir a Deus, que Deus tem cuidado, cantar o cuidado dEle. Deus tem cuidado de nós. A música que o pastor Gesiel cantou nesta noite, nós vamos repeti-la, bem conhecida, bem mais as vozes do que os instrumentos. Queria pedir que os instrumentistas realmente tivessem assim, no mínimo do volume, para que as vozes acompanhassem. Eu queria que nós pudéssemos cantar nessa noite, expressássemos a nossa adoração ao Senhor. Vamos fazer dessa música a nossa oração. Se você quiser chorar, você chora, mas pede para Deus: Deus, eu quero aprender a lançar a ansiedade. Eu deixo para longe, eu lanço longe, eu arremesso longe os pesos da culpa, do perdão. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Faça dessa oração, querido. Eu preciso essa música é a sua oração. Mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Aprendei dele. Se uma porta se fecha aqui, em Jesus há jugo suave. As suave. portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Esse lugar é no Senhor, porque Ele é quem cuida. Ele cuida do teu filho, Ele cuida da tua filha. Deus, Ele cuida do teu casamento, das tuas finanças. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Ele cuida do teu filho quando Deus ele está longe de casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Lance para longe. Não estou sozinho. Cuidado da ansiedade. Ó Deus, cura o nosso coração. Deus cuida de mim. Mais do que uma canção, nós queremos viver isso. Deus cuida de mim. Nós queremos acordar amanhã diferente. Na sombra das suas asas. Chega de culpa. Deus cuida de mim. Chega de perdão, falta de perdão, eu amo de mágoa. A sua casa. Nós queremos andar não ando sozinho, tranquilos. Não estou sozinho, pois sei. Aleluia. Deus cuida de mim. Continue orando, querido. Faça desse momento. Se tua vida não tem direção, momento de quebrantamento, é preciso tomar a decisão. Tome essa decisão agora. Eu sei que existe Ele te ama. Que me ama. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te levanta. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Sabe por quê? Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele cuida de você. Porque Ele é quem cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Ele tem cuidado de você. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo
sozinho. Aleluia. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Toca as pessoas, Pai. Sombra das suas asas. Muda as realidades. Cuida de mim. Eu amo a sua casa. Em nome de Jesus. E não ando sozinho. Oh, Deus. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Queridos que estão aqui à frente, eu queria que você prestasse muita atenção no processo. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É assim que a gente arremessa. É assim que a gente aprende a lançar. No ato de humilhação. Peça perdão agora a Deus. Diga a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu canto, eu prego, eu falo, mas muitas vezes eu não confio no Senhor. Eu não confio no cuidado do Senhor. Peça perdão, porque em vez de confiar no Senhor, muitas vezes nós confiamos no banco. Nós ficamos tranquilos porque se acontecer alguma coisa, o nosso Pai pode nos ajudar. A nossa confiança muitas vezes está na esposa, no esposo, na família. E isso tudo pode falhar. Peça perdão. Seja uma noite de cura, de humilhação. Confesse o seu pecado. Peça perdão a Deus por estar nutrindo no seu coração até agora essa mágoa por uma pessoa. Você sabe que já deveria ter perdoado. É assim que a gente lança para longe. Peça perdão por não crer no amor e na graça de Deus e viver se sentindo culpado até hoje por aquilo que aconteceu. Peça perdão a Deus. Senhor, eu não acreditei, eu não estudei, eu não me dediquei a entender o teu amor. Eu fico me culpando, me martirizando, mas nessa noite eu lanço para longe esse peso da minha vida. Eu quero sair daqui com a consciência genuína do perdão, da graça e do amor do Senhor. Pai querido, nós nos humilhamos aqui nessa noite, diante da tua onipotente mão, para que o Senhor venha nos exaltar. Não nos exaltar diante dos homens. A exaltação que nós queremos aqui nessa noite é a libertação da ansiedade. Nós queremos verdadeiramente aprender que o Senhor tem cuidado de nós. Assim como eu te pedi em oração antes deste culto, que esta noite seja uma noite de cura. Que nós saiamos daqui curados. Que chegue o tempo do testemunho. Que chegue o tempo do relacionamento ser refeito. Ó Deus, que fiquem muito longe de nós esses pesos que atrapalham a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida estudantil. E quanto à ansiedade, Senhor, nos ensina. Vai ser um processo, mas nós estamos lançando esse dardo hoje, não sobre o nada, não sobre a ciência, sobre a filosofia, mas nós estamos fazendo o que a tua palavra nos orienta. Nós estamos lançando em ti toda a nossa ansiedade. Esse lugar é o lugar que o Senhor está nesse momento. É onde aquele que declara a derrota alcança a vitória. Na tua presença, de maneira muito séria, sem emoção, emocionalismo, mas com uma decisão consciente, racional, genuína, pelo ensinamento da tua palavra, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Portanto, vai nos curando da irritabilidade, vai nos curando do problema do sono, vai nos curando, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha, que está relacionado à ansiedade. Que na caminhada, nesse aprendizado, a gente possa louvar o Senhor por esta noite e saber que a nossa vida está nas tuas mãos, que o Senhor tem cuidado de nós. Se o resultado for negativo ou positivo,
se a notícia for da cura ou da enfermidade, da vida ou da morte, nós continuaremos caminhando com o Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido, que o Senhor é fiel e poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. E um dia, nada mais do que pesa e nos anseia vai nos acometer, porque estaremos para sempre contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém.